Bom dia, seus lindos. Como é que vocês estão? Gente, olha essa foto do Rodrigo. Queria ser tão estiloso assim. Bom Olá, dia. Murilo. Oi, Canan, tudo bem? Tudo bem? Murilo, você sabe que dia que vai entregar a redação da semana passada sobre desigualdade social? Olha, a entrega é hoje. É porque vocês têm uma semana, né? Eu tenho uma semana para corrigir e vocês têm uma semana para fazer. Então, eu entrego as redações terça e vocês entregam também terça, tá? A gente entrega terça? Eu achei que a gente entrega segunda. Me lembra o dia de quando a gente estava presencial? Era quando? Era segunda? Eu achei que era segunda, mas eu não tenho certeza. Eu realmente não lembro. Isso daí na minha cabeça tá bugado. Tem que perguntar para a coordenação, então, tá? Ok. Quando era presencial, a gente entregava segunda. Aí agora tem até 2 horas para enviar. 2 horas da terça-feira? Não, até 2 horas da segunda-feira para enviar por e-mail. Entendi. Eu acho que é isso mesmo, porque na terça eles já me enviam todas as redações, então devem ter recebido até segunda-feira. Faz sentido, né? Mas eu vou confirmar isso com a Lucilei. Vamos lá, vocês estão preparados para escutar a Bia Dória falar dos mendigos? Na aula de hoje a gente vai ver... Espera o quê? É porque na aula de hoje a gente vai ver contra-argumentação. E aí eu trouxe para vocês um vídeo que a gente vai escrever um parágrafo para contra-argumentar o que uma pessoa disse num vídeo aí que a gente vai ver hoje, tá? Então, o conteúdo da aula é contra-argumentação. Eu quero que vocês aprendam essa estratégia para ser utilizada aí nos textos de vocês. Enriquece demais a argumentação de vocês, tá? Então, bora lá. É aquele vídeo da Bia Dória falando que é pra deixar o mendigo sem nada? É exatamente isso. É tipo assim, é piada, né? Quando a gente vê e fala, velho, como? Oh, Deus. A pessoa pensa assim, ó Deus, ó céus. Deixa eu achar aqui qual é a... Ai, já tenho 1000 abas abertas aqui. Aqui, essa. Ó, a gente vai falar hoje de dialética hegeliana. Não, a gente está muito metido nessa aula. A gente vai falar de Hegel, filósofo alemão. Vocês estudam... Já estudaram isso? O que é a dialética para o Hegel? Como é que ela é estabelecida? Já viram isso em filosofia? Me diga aí. Ó, a Rebeca falou que sim, que bom, porque os meninos do curso nunca tinham visto, tá? Vamos falar rapidinho do que é a dialética hegeliana, porque a forma como o Hegel estabelece sua dialética ajuda a gente a compreender como estabelecer a contra-argumentação ou a refutação na dissertação argumentativa, tá? Ó, a gente vai falar hoje de contra-argumentação, mas vocês podem utilizar como sinônimo a refutação, beleza? Para vocês entenderem o que é a refutação, eu trouxe aqui a dialética hegeliana porque ela nos ajuda a compreender como é que o conhecimento deve ser construído, tá? E é muito simples de entender. Para o Hegel, todo conhecimento ele é resultado de um embate de ideias que vai dar origem a uma conclusão sobre determinado assunto.
Esse embate de ideias, ele chama de tese e antítese, tá? O que é a tese para o Hegel? A tese para o Hegel é uma ideia, é um posicionamento, é um pensamento. Só que essa tese, para ela ser verdadeira, ela tem que ser confrontada com uma antitese, que a gente vai chamar de antítese, tá? A antítese ela é uma ideia contrária à tese. E aí, do embate dessas duas ideias, a gente forma a síntese, que é a conclusão a respeito de algum tema, de algum posicionamento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso no texto e a gente vai escrever um parágrafo empregando essa contra-argumentação, tá bom? Então, primeiro, você apresenta uma tese, depois você apresenta uma antitese, que é um pensamento contrário, uma ideia diferente, divergente, e, por fim, na conclusão do parágrafo, vai ser apresentada a síntese, que é um pensamento conclusivo resultante do embate dessas ideias. Para vocês fazerem essa dialética na redação, para estabelecer a refutação ou a contra-argumentação, vocês devem utilizar, segundo ano, esses conectivos aqui, ó, que estão nessas tabelas. Tanto os conectivos adversativos quanto os concessivos, eles trazem essa ideia de ir contra, né, de contrariedade. Então, vocês têm que utilizar esses conectivos na construção da contra-argumentação. Beleza? A gente vai ler aqui um exemplo que eu te peguei de uma redação nota 1000 do ano passado, que empregou a contra-argumentação, para vocês verem como fazer isso. Ó, aqui embaixo tem uma tabela de tese, antítese e síntese para a gente completar, para a gente ver qual caminho argumentativo ele percorreu e se ficou legal a contra-argumentação, se foi bem construída, né? Então, ó, o tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. No entanto, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese da subcidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, pois, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Galerinha, qual é a tese desse parágrafo? Qual é a tese que depois vai sofrer uma antítese? Me diga aí, onde é que está a tese? Para vocês quem quiser identificar a tese, ela está sempre antes do conectivo, tá? De adversidade. E onde é que está a antítese? Sempre depois do conectivo de adversidade, tá? Pensando nisso, qual seria a tese? A Constituição. Exatamente. A Constituição. Falar dessa garantia que a Constituição prescreve de acesso à cultura, né? Então, ó, Antítese é todos os políticos e qualquer pessoa no Brasil. como assim todos os políticos? Como assim? Ninguém consegue respeitar o que é assegurado pela Constituição. Mas aqui dentro... Fala que parece que a Constituição está mais pro lado da utopia do que pro realismo. Isso, mas isso é a interpretação sua. Tira do texto a antítese, porque a sua ideia está correta, mas ele não disse com essas palavras isso. Aqui no texto, onde é que está a antítese? Nos espaços de segregação. Exatamente. Ele fala aí da existência de uma segregação das camadas mais pobres
Por quê? Porque o cinema ele está em shopping center, que é um espaço reservado à elite. Então, a antítese dele é de que a cultura é um direito constitucional, beleza, mas esse direito não é garantido, porque existe a segregação das camadas mais pobres, já que o cinema se encontra em locais elitizados. E aí, olha, como que importa aqui nesse argumento é a antítese? A antítese aqui é o argumento mais forte, né? A antítese, o intuito dela é quebrar o que a tese prescreve. Então, a antítese, já que ela tem que ser mais forte, ela veio acompanhada de um repertório, que é o repertório de subcidadania. Para esse candidato, essa segregação das camadas mais pobres, ela representa uma subcidadania que foi prescrita, que foi desenvolvida pelo sociólogo Gessé Souza. Então, a antítese aqui contraria a tese, né? Qual é a síntese? Qual é o resultado, então, que a gente tem disso? Qual é a conclusão que a redação evidencia? A síntese é apresentada no final do parágrafo. É negligenciado. Os espaços de segregação acabam com a tese que deveria ser a Constituição, que deveria assegurar isso. Isso. Então, os direitos são negligenciados, essa é a conclusão que chega, e o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil, né? Essa é a síntese. Essa síntese, ela está de acordo com o embate da tese com a antítese? Tá. Quando a gente coloca esse embate de ideias, a gente chega a essa conclusão de que direitos são negligenciados, que o cinema não é democrático. Então, aqui, a contra-argumentação, ela tem um caminho bastante claro, um caminho argumentativo bem evidenciado. E, meninos, todas as vezes que vocês forem construir contra-argumentação, lembra, o repertório sociocultural, ele tem que estar inserido na antítese, tá? Para você conseguir contrariar bem a tese e chegar numa conclusão, que eu vou chamar de síntese, e lembrando que, obviamente, essa conclusão, ela aparece no fechamento aqui do parágrafo, né? A síntese sempre está presente ali no finalzinho do parágrafo. Enquanto o embate da tese e da antítese, ele é marcado pelo conectivo de contrariedade aqui, no entanto, a síntese, ela é marcada pelo conectivo conclusivo. O pois entre vírgulas, ele assume caráter conclusivo, né, de logo, portanto. Então, toda a refutação, toda a contra-argumentação foi bem estabelecida aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou enviar para vocês via chat o link de um vídeo no YouTube. Vocês vão ler esse vídeo e a gente vai tentar contra-argumentar o que foi dito no vídeo, tá? Então, deixa eu abrir aqui o YouTube. Vou passar para vocês esse link. Acessem. Por favor, quem chegou agora, todo mundo entra nesse link aí. Vamos assistir esse vídeo maravilhoso. Eu vou colocar o meu no mudo para vocês conseguirem assistir tranquilo.
Prontinho. Todo mundo assistiu o show de horrores? Gente, quando essa Val fica hello, eu quero morrer quando eu escuto isso. Mas vocês pegaram, né? Ó, eu tenho só algo a dizer sobre esse vídeo. Que inclusive é o repertório que a pessoa utilizou, ó. Gessé Souza, é exatamente isso que esse livro trabalha. A elite do atraso, tá? Esse pensamento completamente errôneo acerca da realidade das populações mais baixas, né? Uma elite burra que não sabe pensar intervenções efetivas para sanar os problemas sociais. Gente, a rua é um atrativo, né? A pessoa gosta de ficar na rua, a pessoa gosta de ficar ali sujeita às intempéries do ambiente, à violência, né? A envenenamento de marmita. É uma delícia a rua. Realmente, a rua é um atrativo, né? E o morador de rua não quer responsabilidade. Morrer no frio. Exatamente, morrer no frio, né? Nossa, que delícia. Ficar sem um agasalho ali. Sofrer invisibilidade social, sofrer preconceito, né? Marginalização. É um atrativo realmente. O Pedro colocou aí, ó, no chat, que uma antítese seria que nenhum morador de rua quer se sujeitar a maus tratos. Exatamente, Pedro. Esse é o caminho para elaborar a antítese, tá? Só que aí você tem que trazer um repertório para fundamentar essa sua antítese. E o repertório está dado aqui pelo exercício. Ó. O primeiro, Bia Dória diz que não se deve doar marmitas a moradores de rua porque eles gostam de ficar nas ruas. É um atrativo. E o outro repertório está aqui, da Folha de São Paulo. 2 moradores de rua morrem em São Paulo após madrugada mais fria do ano. Isso aqui aconteceu agora nesse final de semana, que teve essa frente fria, né? Transformou aqui Goiânia em Anápolis, em relação ao clima. Goiânia ficou frio, foi maravilhoso. Pois é, Fabrício, é só comprar uma casa, né? Tranquilo. Tem aí o Minha Casa Minha Vida. Como é que o morador de rua não compra uma casa com esses programas do governo, né? Mas vamos montar aqui um parágrafo para a gente conseguir estabelecer essa contra-argumentação. Eu posso trazer inicialmente, meninos, como problema uma péssima, uma indevida compreensão da realidade dos moradores em situação de rua. Esse pode ser o meu desafio, tá? Já que o tema é desafios enfrentados por moradores em situação de rua, eu posso colocar aqui como problema, ó, uma indevida compreensão da realidade dessa minoria, né, desses moradores. Então, vamos criar aqui o parágrafo, tentando colocar esses 2 repertórios e construir a contra-argumentação. Ficaria da seguinte forma, ó, vou começar ressaltando aqui o meu conectivo. Vamos supor que seja D1. Vou colocar um conectivo aí de prioridade. Primordialmente, é um conectivo que pode iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Vou construir o tópico frasal. É necessário pontuar que a indevida compreensão da realidade dos moradores em situação de rua, essa indevida compreensão, ela representa um desafio, né? Já que o tema, ó, é desafios enfrentados por moradores em situação de rua, vou trazer essa palavra desafio aqui. Representa um lamentável desafio. Ponto final. Terminei o meu tópico frasal. Aí agora vem o repertório. O repertório aqui, meninos, vai ser a Bia. Bia Dória, ela é a esposa do João Dória, que é governador, né, do estado de São Paulo. E ela, como primeira-dama, ela tem um monte de projeto social para ajudar os moradores de rua. Olha que ironia. Gente, o Brasil não é para amadores, né? A pessoa em São Paulo, que é responsável por auxiliar os moradores de rua, pensa dessa forma aí, como a gente viu no vídeo, tá? Então, vamos colocar esse repertório. O repertório da Bia vai ser a tese que a gente vai querer contra-argumentar, que a gente vai querer refutar, tá? Então, eu não sei se eu havia falado isso, mas a tese, ela não precisa ser necessariamente uma opinião sua. Ela pode ser uma opinião do outro que você vai
refutar, vai contradizer, tá? Então, ó, vou colocar o repertório agora. Nessa perspectiva, nesse panorama aí dos moradores de rua, né? Conforme noticiado pelo portal de notícias G1, que é esse primeiro repertório aqui, Bia Dória, vamos falar quem ela é, né? Primeira-dama de São Paulo. Melhor colocar a primeira-dama do governo, né? Não há dúvidas. Do governo de São Paulo. Agora a gente vai colocar que ela afirma que as pessoas gostam de morar na rua, já que esse espaço insalubre é um atrativo, né? E os moradores de rua não desejam ter responsabilidades. A gente pode colocar tudo isso dentro do repertório. Nesse panorama, conforme noticiado pelo portal de notícias G1, Bia Dória, primeira-dama do governo de São Paulo, afirmou que as pessoas gostam de morar na rua. Haja vista que esse insalubre ambiente é um atrativo a quem não deseja ter responsabilidades. Pronto, coloquei meu tópico frasal e agora coloquei o meu repertório sociocultural. Como agora eu vou apresentar a antítese, a antitese, eu preciso contradizer essa tese aqui, da Bia Dória. Então eu vou colocar um conectivo de adversidade, para mostrar esse embate, né? Ó, entretanto, esse é o meu conectivo estabelecedor da contra-argumentação. Aí agora eu vou contradizer, vou trazer essa ideia aí do Pedro, que eles sofrem maus tratos, que eles sofrem violência. Vocês podem colocar inúmeros problemas, né, que eles sofrem para contradizer o que essa otária afirmou. Então, entretanto, é inegável que essa assertiva é sinônimo de afirmação. Afirmação de quem? Da Bia Dória, né? Que essa assertiva contraria a realidade dos moradores de rua. Por que essa assertiva contraria a realidade? Uai, porque os moradores de rua enfrentam violência, invisibilidade, marginalização, preconceito, tá bom? Os quais enfrentam cotidianamente a violência e a miséria, bem como a segregação e o preconceito. Murilo? Diga. A argumentação faz sentido, assim como muitas argumentações, só que assim como muitas argumentações, isso não vai convencer a Bia Dória do contrário, não vai convencer muita gente, porque eles não seguem os fatos. Então, o que poderia ser feito de verdade? Porque parece que a redação não é muito útil. Porque, cara, a gente está falando de um parágrafo com 8 linhas que a gente tem que construir. Realmente, um parágrafo de 8 linhas não vai mudar o posicionamento da Bia Dória, né? Eu preciso apresentar mais fatos, mais informações para contradizer e mostrar, olha, isso está completamente errado. Uma redação, ela não vai conseguir fazer isso, uma dissertação argumentativa. Então, não deve ser nem a pretensão de vocês, tá? Colocar um excesso de informação pensando, não, agora eu vou conseguir persuadir essa pessoa. Esse não é o objetivo de vocês. O objetivo é apresentar opiniões, são poucas as opiniões apresentadas, porque o espaço é pequeno, e mostrar para o corretor que você consegue fazer uma relação de causa e consequência,
de apresentar repertório. Então, esse é o objetivo da redação, tá? Quando a gente fala que é convencer, persuadir, isso é um objetivo que ele quase nunca é alcançado, devido à simplicidade da dissertação argumentativa. Então, essa pretensão vocês não devem ter, porque ela realmente não se efetiva, né? Bia Dora não vai mudar o posicionamento dela com esse parágrafo que a gente vai escrever. Contudo, a gente vai apresentar aqui essa informação, ó, dos 2 moradores de rua que morreram. Esse é um argumento, é um repertório que pode fortalecer nosso argumento e quem sabe, né? Não aproxima ela, assim, de uma conscientização em relação a essa realidade social. Quem sabe? Mas não é garantido mesmo, não. Tá? É um tiro meio no escuro. Então, ó, vamos colocar agora o repertório dentro dessa antítese aí, tá? Como é que eu coloco o repertório? Ué, eu posso colocar o repertório como um exemplo, né? Pedro, ela deve falar que os 2 se suicidaram de frio. Boa. Seria um bom argumento aí, antecipando essa elite do atraso. Ó, vou colocar agora o repertório aí da Folha de São Paulo. Soma-se a essa realidade, acho que já usei realidade lá em cima, a essa conjuntura, soma-se a essa conjuntura a notícia, o acontecimento divulgado pela Folha de São Paulo, né? O acontecimento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Agora eu vou colocar o segundo repertório. Em agosto, 2 moradores de rua morreram de frio, né, devido à ausência de agasalhos, né, de proteção contra o frio. Então, em agosto, 2 moradores de rua morreram de frio em São Paulo. Ixi, mas eu já coloquei Folha de São Paulo, vai ficar repetitivo. Também coloquei São Paulo aqui. Vou colocar na capital paulista. Em decorrência da falta de agasalhos. Coloquei aí, então, o meu repertório para fortalecer a minha antítese, tá? Agora, meninos, está faltando a síntese, né? Colocamos a tese, a antítese, agora falta a síntese. Eu disse que a síntese ela vem com um conectivo conclusivo. Então, logo, aí qual conclusão a gente chega? Qual é a síntese resultante do embate dessas 2 ideias? A síntese é o seguinte, que os representantes políticos, como a Bia Dória, que deveriam saber melhor a realidade, né, até mesmo de pessoas, de programas que ela organiza, né, que ela está à frente, ela deveria saber melhor a realidade dessa minoria para poder sanar esse problema e conseguir erradicar a invisibilidade social que esses moradores de rua enfrentam, né? Essa é a conclusão, um despreparo de pessoas do alto escalão do governo em lidar com esses entraves sociais, tá? Então, logo, nota-se um entendimento deturpado de quem? Dos representantes políticos, né? Nota-se um entendimento deturpado da realidade acerca da realidade acerca, vou colocar da vivência nas ruas por parte de representantes políticos
E isso aprofunda ainda mais, né, a invisibilidade social do sem-teto. E aprofunda ainda mais a invisibilidade social perpetrada sobre os sem-teto. Ponto final. O Pedro colocou: os representantes políticos que, ao mesmo tempo, participam da elite econômica não conseguem lidar com a necessidade de mudança. Perfeito, Pedro. Essa seria uma síntese ótima, que você poderia colocar aqui no texto, né? Se eles participam da elite econômica, eles têm uma hegemonia, um poder, né, para fazer a diferença. Um capital econômico para fazer a diferença. Isso não adianta se a pessoa tiver esse tipo de visão de mundo, né, que a Bia Dória tem, e que é uma visão de mundo que remonta lá à Casa Grande, né? O Brasil, ele continua polarizado entre Casa Grande e Senzala. Gilberto Freire nunca foi tão atual. E aí, meninos, terminamos o nosso parágrafo de desenvolvimento com evidência de refutação ou contra-argumentação. A gente utilizou a dialética hegeliana para construir esse parágrafo. Se a gente for pegar esse quadro aqui, olha, e analisar o parágrafo que a gente escreveu, a tese é que a rua é um ambiente atrativo, né? Porque os sem-teto não querem responsabilidades. Essa é a tese. A antítese que a gente colocou aqui é que os moradores de rua sofrem segregação. Os moradores de rua são suscetíveis à discriminação, ao preconceito, à violência, né? E a gente utiliza como repertório sociocultural a Folha de São Paulo para falar da morte, né, por frio. E a conclusão que a gente chega é que existe um entendimento deturpado por parte dos representantes políticos. Essa é a síntese. Pronto, terminei o meu parágrafo de desenvolvimento. Vamos ler para ver como é que ficou, se ficou bom ou não. Primordialmente, é necessário pontuar que a indevida compreensão da realidade dos moradores em situação de rua representa um lamentável desafio. Nesse panorama, conforme noticiado pelo portal de notícias G1, Bia Dória, primeira-dama do governo de São Paulo, afirmou que as pessoas gostam de morar na rua, haja vista que esse insalubre ambiente é um atrativo a quem não deseja ter responsabilidades. Entretanto, é inegável que essa assertiva contraria a realidade dos moradores de rua, os quais enfrentam cotidianamente a violência e a miséria, bem como a segregação e o preconceito. Soma-se a essa cultura. Diga. Não seria bom colocar aquela primeira parte entre aspas? Tipo, atrativo e gostam de morar na rua? Você fala para mostrar que isso são as exatas palavras dela? Não necessariamente isso, mas para tornar a gente mais fora, tipo, tornar mais impessoal. Para mostrar mais assim, o tanto que é nada a ver isso que ela falou, né? Você quer usar as aspas aqui como uma estratégia de ironia? Colocar assim, é um atrativo mais ou menos isso. a quem não deseja ter responsabilidades, assim, né? Porque parece que essa não é a nossa opinião, entende? Sim, sim. Assim, quando você coloca portal de notícias G1, você já deixou claro que isso não é a sua opinião. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a minha opinião dentro do repertório. Quando eu usei a palavra insalubre, essa palavra não está no repertório, ela é minha, né? Então, eu achei interessante a sua sugestão, porque eu continuo mesclando a minha opinião com o repertório.
quando eu uso esse modelizador insalubre e quando eu utilizo as aspas para mostrar aí um recurso de ironia, tá? Isso não é obrigatório, é uma estratégia de estilo que a gente emprega, mas fica interessante do ponto de vista argumentativo. Pode fazer sim. Aí agora vem a antítese. Soma-se a essa conjuntura o acontecimento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Em agosto, 2 moradores de rua morreram de frio na capital paulista em decorrência da falta de agasalhos. Logo, nota-se um entendimento deturpado acerca da vivência nas ruas por parte de representantes políticos, o que aprofunda ainda mais a invisibilidade social perpetrada sobre o sem-teto. Que parágrafo lindo, maravilhoso. Gente, vocês estão vendo? A contra-argumentação é tudo na vida das pessoas, tá? Fica muito legal. Hashtag atrativo, hashtag sou livre, hashtag vida louca, tá? Vamos agora falar um pouquinho, a gente tem 3 minutos. Vocês têm alguma dúvida em relação à contra-argumentação? Ficou claro isso? Esse é o momento de perguntar. Não, imagina que chique você falar para uma pessoa, eu estou escrevendo uma redação com base na dialética hegeliana. Gente do céu, vocês estão metidos demais. Ó, o tema da semana é fácil, viu? Ó, saúde, desafios da saúde pública no Brasil. Eu trouxe esse tema porque com a pandemia, né, a gente nunca falou tanto de saúde pública, a gente nunca falou tanto de valorização dos profissionais de saúde, tá? Então é um tema aí fácil para ser desenvolvido na dissertação. Me diga os problemas que a saúde pública no Brasil enfrenta. Não sei se vocês sabem, mas a saúde no Brasil, ela passou a ser um direito universal e gratuito com a Constituição de 88, tá? A Constituição de 88, ela abriu margem para o SUS existir, que é o Sistema Único de Saúde. Por mais que o SUS tenha inúmeros problemas, né? Falta de verba, administração indevida, corrupção, é um sistema que tem inúmeros sucessos, tá, gente? Eu estou falando isso porque a contra-argumentação, você pode ressaltar um aspecto positivo da saúde pública e, em seguida, apresentar uma antítese para refutar esse ponto positivo. Quais são os pontos positivos da saúde pública no Brasil? Vocês sabem? O que é bom aqui da saúde? Gratuita e universal. As pessoas não são deixadas a mercê. Não é como nos Estados Unidos que elas são atendidas e depois elas têm que ficar o resto da vida pagando. Exatamente. Gente, se o filme Coringa fosse passado no Brasil, ele teria sido atendido lá pelo Sistema Único de Saúde, não teria se tornado o assassino que foi, tá? O Coringa, ele é resultado de como os Estados Unidos enfrenta a sua questão de saúde pública, tá? O que é positivo no nosso sistema de saúde? Primeiro, vacinação. O Brasil, ele é uma das referências mundiais em vacinação de criança. E essa vacinação, essa imunização, ela é feita via Sistema Único de Saúde, né? Via SUS. Outro aspecto positivo. O SUS, ele tem problemas, mas você consegue tratar câncer nele, AIDS, os soros positivos, as pessoas portadoras do HIV, elas têm acesso à medicação, ao coquetel, gratuitamente. Os países cobram, gente, muito caro para ter isso. Tá? E a gente tem de graça. As transexuais que desejam fazer uma readequação sexual, de acordo com a sua identidade de gênero, elas conseguem fazer isso pelo SUS, gratuitamente, com atendimento psicológico e psiquiátrico. Tá? Então, a gente tem inúmeros fatores positivos. Mas, claro, vocês têm que desenvolver problemas numa redação Enem, né? E aí esse gráfico ele já ajuda. As principais dificuldades do SUS são